Olá, minha musa co-criadora. Bem-vindas a mais um episódio do Manifesting with Ali. E esse é o terceiro episódio da quarta temporada. E se você é nova por aqui, eu sou a Lê, eu sou professora e neurocientista comportamental. E aqui a gente fala sobre neurociência aplicada às leis universais. A gente coloca o nosso cérebro para trabalhar ao nosso favor, para que a gente tenha uma vida que a gente sempre desejou. A paz mental, o sistema nervoso equilibrado, os relacionamentos felizes, a saúde em dia, a conta bancária cheia. Sim, a gente quer o mundo ideal e aqui a gente aprende como chegar lá. Porque o universo não está economizando para quem sabe pedir e se alinhar para receber. Aqui embaixo, no link da descrição, tem mais informações sobre a minha escola de materialização e sobre como você pode ser atendida por mim. E eu estou de braços abertos para te esperar, para dar esse salto na sua vida. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu considero um dos mais importantes, assim, um dos mais importantes pilares, assim, da nossa vida, que é a nossa autoestima. E o quanto que a nossa baixa autoestima pode estar afetando a vida dos seus sonhos. Antes de tudo, eu queria falar para você o que a gente precisa entender sobre o que significa autoestima, né? Porque muita gente confunde autoestima com se achar bonita ou ter confiança para falar em público. Mas, gente, isso é só superfície. A autoestima é algo muito mais profundo mesmo, né? A percepção que a gente tem do nosso próprio valor. Mesmo quando ninguém está nos aplaudindo, mesmo quando as coisas não estão dando certo, é o que a gente sente sobre a gente mesma quando a gente está sozinha. É o tom da voz interna quando você erra, ou quando você se respeita quando você precisa se posicionar, ou quanto você se acolhe quando você tem medo. A autoestima é como se fosse um filtro através do qual a gente enxerga o mundo. Sabe? E como que o mundo reage à forma como a gente se enxerga. Então, por exemplo, se no fundo você acredita mesmo que você não é bom o suficiente, que aquilo não é para você, o seu cérebro vai buscar de forma inconsciente provas de que isso é verdade. Ele vai distorcer percepções, ele vai selecionar memórias, ele vai interpretar comportamento dos outros de um jeito que confirme a sua crença sobre você mesma. Então, se alguém não te responde uma mensagem, a mente já pensa, cara, fiz alguma coisa errada. Ou, por exemplo, aquele projeto que você estava trabalhando não aconteceu do jeito que você queria, talvez já venha aquele pensamento, cara, eu sabia que isso não era para mim, não é, as pessoas não prestam, eu não presto para as pessoas. E isso acontece porque o cérebro humano, gente, busca coerência. Ele é esperto demais. Ele prefere confirmar uma crença negativa que ele já conhece do que criar uma nova possibilidade que tire ele da zona de conforto. Só que quando você acredita genuinamente que você é digna, que você é capaz, que você é merecedora, o mesmo mecanismo neural trabalha ao seu favor. E é isso que a gente está fazendo aqui. Porque às vezes a gente ainda não acredita genuinamente nisso tudo. Mas com o podcast, com esse ensinamento, com tudo que você... Eu tenho certeza, porque se você ouve o meu podcast, se você me acompanha, eu tenho certeza que você... tem vontade de entender mais, então tenho certeza que você lê, que você vê vídeos, que você busca mais conhecimento para você melhorar. E isso que você está fazendo já está mostrando que você, mesmo que às vezes você não acredite piamente, que você está buscando isso. Então, quando você busca isso, você já está começando a interpretar o mundo de uma forma mais positiva. E eu tenho certeza que interpretando o mundo de uma forma mais positiva, você começa a perceber oportunidades, a sentir mais clareza, a agir com mais confiança. E essas novas experiências vão reforçando uma nova crença, criando um ciclo de fortalecimento emocional e cognitivo.
A autoestima, gente, ela se manifesta nas pequenas coisas, na forma como você se alimenta, no tipo de relação que você aceita, nas conversas que você mantém, na forma como você lida com o próprio tempo e no quanto você se permite descansar sem culpa. Ela não tá só no eu me amo, mas ela tá em atitudes consistentes de cuidado, respeito e coerência com você. Quando você tem autoestima, você não precisa que o mundo te diga o seu valor, porque isso já está consolidado dentro de você. E aí, como você já está consolidando, você começa a agir a partir da certeza de que merece o melhor. E essa certeza muda tudo. Muda o tom da sua voz, o brilho do seu olhar, as decisões que você toma e até a energia que você transmite. A gente tem, né, todos nós temos um campo eletromagnético ao nosso favor. E quanto mais a gente está em equilíbrio, em amor com a gente mesmo, mais esse campo eletromagnético vai trazendo coisas para fortalecer essa sua autoestima. Então, do ponto de vista da neurociência, isso é explicado pela forma como os pensamentos e as emoções estão moldando o nosso cérebro. Toda vez que você pensa algo de você mesma, o seu cérebro libera neurotransmissores que reforçam aquele estado interno. Então, às vezes, eu posso agora te perguntar, cara, você se acha competente? Você me dizer, cara, sim, lógico. Só que aí, quando você está passando por algum projeto, quando você está passando por alguma situação no trabalho, quando você tem que lidar com alguma coisa da sua vida, é que você percebe o que você acha de você mesma. Eu convivo com várias pessoas e quando a gente está assim, falando, brincando, ou resolvendo alguma coisa, que a gente consegue perceber o que as pessoas acham delas mesmas. Então, às vezes a gente tem que fazer alguma coisa burocrática, ou tem que fazer alguma atividade mais chata, e a gente fica, eu não sirvo para isso. Eu sou muito burra. Eu tô muito ansiosa. Eu sou muito E é nessas horas que a gente percebe verdadeiramente o que a gente acha da gente mesma. E aí são nesses momentos que o corpo vai liberando cortisol, adrenalina e outros hormônios ligados ao estresse e à defesa. Mas se nesses momentos desafiadores você pensa, eu consigo, eu mereço, talvez não esteja fácil agora, mas eu vou fazer ficar fácil, eu tô segura, eu sei como fazer. Se você vai se fortalecendo, o seu corpo vai respondendo, liberando dopamina, serotonina, que vão ativando os centros de prazer, motivação, clareza mental. E com o tempo, o cérebro passa a reconhecer esse novo caminho como natural. É como se fosse assim, eu não sei se vocês têm iPhone, mas toda vez que que a Apple lança um iPhone novo, mesmo que você tenha o iPhone antigo, ele disponibiliza o software novo para você atualizar. Então, é como se você estivesse fazendo isso, pegando um sistema, pegando um aparelho antigo, que no caso é o nosso cérebro, e você está agora atualizando o software, botando ele de uma maneira que ele fique mais rápido, mais seguro, sabe? E essa atualização faz com que você mude não só a forma que você pensa, mas também como você sente, como você age, como você manifesta. Por isso que trabalhar a autoestima não é só uma questão emocional, é uma questão também neurológica e energética, sabe? É treinar o seu cérebro para operar num novo estado de coerência, um estado em que você se sente segura, confiante, digna de tudo que você deseja. E quando você alcança esse estado, você não precisa mais correr atrás do que você quer, porque você começa a atrair naturalmente, porque aquilo começou a se tornar compatível com aquilo que você deseja viver. Então, quando você não se ama, quando você é apenas crítica com você mesma, você está, na verdade, negando a própria força criadora que existe dentro de você. É como se você se dissesse inconscientemente que a criação do universo de Deus, que é você, não é boa o suficiente. E quando isso acontece, existe uma desconexão com a fonte. A autoestima é esse elo entre quem você acredita ser e o poder de criar sua própria realidade. Uma pessoa com autoestima saudável, gente, ela não é arrogante, sabe? Ela não precisa viver se afirmando que ela se ama para todo mundo o tempo todo. Ela apenas vive em coerência.
Ou seja, ela diz não quando ela precisa, ela se respeita, ela cuida da própria energia, ela acredita no próprio valor sem ficar precisando provar nada. Já quem vive com baixa autoestima costuma duvidar de si o tempo todo. Procrastina porque tem medo de falhar, se compara porque sente que nunca é o suficiente, aceita menos do que merece porque acredita que não tem escolha. E aí, isso tudo é uma base fisiológica do nosso cérebro, porque quando a gente vive em autocrítica, o nosso cérebro começa a interpretar isso como uma ameaça. Ele ativa o sistema de defesa, libera cortisol, que é o hormônio do estresse, e vai deixando a gente num modo em que a gente só se retroalimenta disso, a gente não sabe viver de outra forma. E é nesse estado que o cérebro não pensa em expansão, em criação, em abundância, em criatividade. Ele só pensa em como te proteger. E aí é que nasce o ciclo de autossabotagem. Só que o que a gente está aprendendo, tanto aqui no podcast, quanto na minha escola, quanto trabalhando comigo, né, as minhas clientes que trabalham comigo individualmente, o que elas estão aprendendo? O contrário disso, a reconhecer o próprio valor e assim mudando a química interna e gerando, né, uma produção de serotonina, dopamina aumentada no nosso corpo. O que a gente faz? A gente consegue começar a crescer, porque a gente começa a colocar novas linhas de raciocínio e pensamento e neurônio no nosso cérebro, porque assim você consegue alcançar um estado de segurança e autocompaixão em que você se alinha à abundância, porque o seu corpo e a sua mente e a sua energia estão vibrando na mesma frequência. Então, eu costumo dizer que a autoestima é o alicerce de toda manifestação, porque sem autoestima a gente pede, mas a gente fica duvidando, sabe? Mas com autoestima a gente se torna um canal limpo e alinhado que o universo precisa para entregar o que é seu de direito, porque ele não vai ter outra opção, sabe? E aí, eu sempre, quando eu estava assim, gravando, né, e organizando os meus pensamentos para gravar esse episódio de hoje, eu fiquei pensando, cara, em que momento que a gente começou a perder a nossa autoestima? E, gente, ninguém nasce se sentindo inferior, tá? Uma criança não acorda de manhã pensando que precisa ser melhor do que alguém. Ela simplesmente é. Você já viu criança vivendo? Ela se expressa, ela canta, ela fala, ela inventa história. Ela não tem medo de errar, ela não tem medo de olhar para o outro, ela não tem medo do olhar do outro. Só que ao longo do que a gente vai crescendo, a gente vai se afastando dessa nossa essência infantil mesmo. Primeiro porque a gente passa a viver em função da aprovação. Eu não sei se foi o caso de vocês, mas, por exemplo, eu ouvi muito dos meus pais. Você é como se eu devesse, sabe? Você nasceu... eu pago a sua escola, eu paguei o seu plano de saúde, eu pago para você viver aqui, essa aqui é a minha casa, sabe? Então, a gente começa a ser condicionada a acreditar que o nosso amor e o valor, eles precisam ser conquistados desde dentro da nossa casa. Que pra gente ser digna, quando a gente só vai ser digna quando a gente for boa o suficiente, magro o suficiente, inteligente o suficiente, produtivo o suficiente. Esse suficiente, ele nunca chega, porque é uma ilusão criada por comparação externa. E hoje, com excesso de tela, isso se intensificou. O nosso cérebro, ele não foi feito para processar a vida em tempo real, que nem a gente faz, né? Então, cada vez que a gente rola o feed e vê alguém melhor, mais bonita, mais rica, o nosso sistema nervoso começa a interpretar aquilo como ameaça. É como se inconscientemente o cérebro dissesse, cara, ela tem o que eu não tenho, então eu tô em perigo. Esse mecanismo, a psicologia chama de comparação social ascendente. E ela fica ativando as mesmas áreas ligadas à dor, sabe? Ou seja, cada comparação gera micro descargas de estresse que, ao longo do tempo, enfraquecem a nossa autopercepção. Eu não sei se vocês lembram da época dos filtros no Instagram, e eu vejo umas coisas antigas e eu falo assim, gente, como que eu preferia o meu rosto com esse filtro, que não dá nem pra me ver, entendeu? Do que eu mesma. Ou seja,
a minha autopercepção estava totalmente enfraquecida. E aí a nossa autoestima começa a se perder justamente aí, quando a gente para de nos ver com os nossos próprios olhos e a gente passa a nos ver pelos olhos dos outros. Quando a gente deixa de se cuidar, não por preguiça, mas porque a gente se desconectou. Quando a gente esquece de olhar no espelho com carinho e passa a olhar só com julgamento. Começa a prestar atenção no que você pensa sobre você quando você está ali escovando o dente, escovando seu cabelo. Quando a gente esquece, por exemplo, de olhar no espelho com carinho mesmo e passa a olhar só com julgamento, só o que você não gosta. Quando o cuidado com o corpo, com a mente, com a energia deixa de ser amor próprio e vira uma cobrança. E aí, o que os estudos em neurociência começaram a mostrar? Que quanto mais tempo a gente passa em estado de comparação e autocrítica, mais o cérebro fortalece as conexões ligadas à insegurança e a não ser adequado, sabe? E aí, quanto mais tempo você vive nesse estado, mais o sistema nervoso interpreta a vida como uma corrida, onde você está sempre ficando para trás. E é nesse momento que começam os sintomas que a gente sente, né? Ansiedade, procrastinação, desmotivação, dificuldade de sentir prazer. Algumas pessoas têm até distúrbio do sono. Mas a boa notícia é que esse processo é reversível. E é isso que a gente está fazendo aqui. A autoestima pode ser reconstruída porque o cérebro, gente, é plástico. Ele muda conforme o que a gente vai repetindo, sentindo e acreditando. Então, o primeiro passo é trazer consciência, é perceber quando o diálogo interno está sendo cruel, quando você está se comparando, quando você está se sabotando. Não para se culpar mais, mas para você se observar com curiosidade e gentileza. O segundo passo é voltar a se olhar, literalmente, olhar no espelho e reconhecer aquela pessoa que está ali. Lembrar que antes de qualquer rótulo, profissão, corpo, idade, existe uma consciência viva, criadora, que merece cuidado. A autoestima é muito mais do que estética, sabe? É presença mesmo. É sobre voltar a estar presente no seu próprio corpo e na sua própria história. E o terceiro passo, gente, é reconstruir o vínculo com o prazer e com o autocuidado. Não o autocuidado de fazer skincare porque tá na moda, mas o de dormir bem, de comer com consciência, de dizer não sem culpa, de respeitar os seus limites. Essas atitudes, elas comunicam ao seu cérebro que você é importante. E quanto mais você pratica, mais o cérebro reforça esse padrão. Porque, por fim, existe um passo que poucas pessoas falam, tá? Mas que eu acho essencial, talvez o principal, que é reduzir o ruído externo. É diminuir o tempo que você fica no celular, limpar o seu feed, parar de consumir conteúdo que te coloca em modo de comparação o tempo todo. O silêncio e o tédio, gente, são fundamentais para o cérebro se reorganizar. É nesse espaço de pausa que o sistema nervoso se regula, a criatividade volta e a autoestima floresce. Reconstruir a autoestima é um retorno, não a uma versão perfeita, mas a sua versão real, feliz. Sabe? É quando você começa a se ver de novo com o olhar que o universo sempre teve sobre você. O de uma criação completa, digna, suficiente como é. E é aqui que a gente conecta tudo com a manifestação, com o ato de co-criar conscientemente a realidade que você deseja. A autoestima é o ponto de partida de toda manifestação, porque é ela que define a frequência do seu campo energético. Você não atrai o que você quer, você atrai o que você acredita ser. E se, no fundo, você acredita que não é digna, por exemplo, de um relacionamento saudável, de uma vida financeira próspera, de uma rotina leve, o universo responde a essa vibração e não ao seu desejo racional. Então, a mente consciente pode dizer, eu quero prosperidade. Mas se o seu subconsciente ainda vibra com o eu não mereço, a frequência que você emite é a de carência. Então, o universo não fica respondendo as palavras. Ele responde à coerência vibracional entre o que você pensa, sente e faz. Por isso, a manifestação não é sobre desejar com força, mas sim se tornar compatível com aquilo que você deseja. É um processo mesmo de alinhamento interno, sabe? Isso significa que quando você muda a forma como você se vê, você muda também a forma como o cérebro interpreta a realidade.
E aí, você passa a reconhecer novas possibilidades. E aí, o sistema de recompensa do seu cérebro começa a liberar dopamina quando você se aproxima do que você quer, em vez de te sabotar com medo ou insegurança. Ou seja, quando você eleva a sua autoestima, você literalmente muda a bioquímica do seu cérebro. E aí manifestar fica muito mais fácil. Energeticamente é o mesmo princípio, a frequência do amor próprio é expansiva. Ela está comunicando a Deus, ao universo, ao campo quântico o tempo todo. Eu tô pronta, eu sou um canal limpo, eu confio no fluxo da vida. E é nesse estado que as sincronicidades começam a acontecer. As pessoas certas aparecem, os caminhos se abrem, as oportunidades fluem. Não porque algo mágico caiu do céu, mas porque o seu campo energético se tornou compatível com a realidade que você quer viver. Então, a cocriação não é um ato de força, é um ato de sintonia. Você não faz acontecer, você se alinha com o que já existe em potencial. E é essa sintonia que vai nascendo do seu estado interno. Por isso que a autoestima é a base da materialização, porque ela te ancora na certeza de que você merece e te mantém estável o suficiente para sustentar o que manifesta. Então, quando você vive em insegurança, o universo pode até te enviar oportunidades, mas você não consegue manter. Você se sabota, você hesita, você duvida, você perde o ritmo. Mas quando você vive em amor próprio, você cria de forma natural. Você se torna uma coautora da sua história, diretora da sua história, consciente, intencional, alinhada na sua essência. E é isso que eu quero que você leve desse episódio. Manifestar não é pedir. É se lembrar de quem você é. Porque quando você se lembra, o universo te reconhece. E quando você vibra amor, alto valor, presença, tudo o que é seu começa a te encontrar. Sem esforço, sem corrida, sem luta, sem ansiedade. Você não precisa se tornar alguém melhor para merecer. Você só precisa voltar a ser quem você já é. Uma extensão da consciência criadora, capaz de transformar a própria realidade com o poder da mente, da emoção e da intenção. Então é isso, minhas musas co-criadoras. Eu tô te esperando na escola para segurar na sua mão e te mostrar que é possível. Se você achou que esse episódio te ajudou e você quer contribuir, indicando para uma amiga, comentando aqui embaixo, você ajuda a minha mensagem a chegar para mais pessoas. Um beijo, eu amo vocês.